Mais um capítulo do escândalo de manipulação no futebol brasileiro. A CPI convoca Renato Gaúcho a depor. E o presidente da CBF dá uma entrevista falando sobre arbitragem. Espera a vinheta e vem comigo. Meu povo, e aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal sobre, novamente, este escândalo de manipulação no futebol brasileiro. Tudo teve origem lá com as denúncias de John Textor, dono do Botafogo, citando jogadores e árbitros num possível escândalo de manipulação no futebol em jogos do Brasileirão do ano passado. Pois temos um novo capítulo nisso tudo. O técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, foi convidado a depor na CPI pelo relator, senador Jorge Cajuru. E o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, deu uma entrevista sobre aquele vexame do Renato de sair do campo e também falou sobre arbitragem. Tudo isso nesse vídeo, então me deixa o teu like, ativa o sininho de notificações e te inscreve. Lá nos comentários tem um link para Amazon.com, onde você compra de tudo, mas eu quero te dar frete grátis e descontos exclusivos. Então eu preciso que você entre na Amazon pelo meu link. Bora falar desse escândalo mais uma vez? Começar uma explicação. Por que o canal do Inter está falando sobre isso? Porque essa situação interessa a todo o futebol brasileiro. Essa crise, essas denúncias de manipulação, inclusive a CPI se chama CPI da manipulação de jogos, e existe uma grande dúvida sobre a lisura do Campeonato Brasileiro do futebol nacional. Depois daquela pataquada do Renato Gaúcho, do vexame que ele fez, técnico do Grêmio, que na derrota para o Bahia tirou os jogadores do banco de reservas e abandonou o campo, ele foi convocado a depor na CPI. Quem chamou o Renato foi o senador Jorge Cajuru. Por quê? O Renato deu a entender que poderia ter alguma coisa estranha acontecendo, quando ele cita que o presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Baiana, o Jailson Macedo de Freitas, foi quem dedurou o Diego Costa para o quarto árbitro, que fez ele ser expulso na partida. Primeiro é importante dizer que esse choro do Renato não tem grande justificativa. Afinal, o Diego Costa já estava no banco de reservas, já tinha sido substituído, o Grêmio não ficou com 10. Só perdeu o jogador na próxima partida. Ponto, tá? Naquele jogo não teve interferência nenhuma a expulsão do Diego Costa. Uma grande cortina de fumaça para ninguém falar do péssimo jogo do Grêmio. Fecha parênteses. Indo para o que aconteceu. O Renato agradeceu o convite do senador Jorge Cajuru, mas disse que não teria tempo para depor na CPI. Portanto, não era obrigado, ele não ia ser um depoente que deveria ir, ele apenas foi convidado a prestar esclarecimentos, então ele recusou e não vai participar, pelo menos por enquanto, dessa situação lá em Brasília. Mas o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, falou primeiro sobre a arbitragem. Isso interessa muito ao Internacional, porque existe uma grande polêmica recente envolvendo o possível pênalti no Gabriel Mercado no jogo contra o Atlético Goianiense. Quando o Mercado vai arrancar para a bola, é seguro, também segura o jogador adversário, os dois caem no chão. A Edna, árbitra da partida, estava na cara do lance, não marcou, o VAR não chamou e o jogo seguiu. O Inter empatou a partida. Sobre a arbitragem, o Edinaldo Rodrigues deu uma entrevista ao meu colega Igor Siqueira, do UOL. Ele disse que a arbitragem brasileira não está 100%. Evidente, é óbvio. Mas ele disse também que houve um grande investimento da CBF na arbitragem e que segue trabalhando para a melhor condição dos árbitros ao longo do campeonato. O Edinaldo foi perguntado se existe alguma coisa a ser feita sobre essa situação. E ele disse que eles estão trabalhando, que eles estão resolvendo os problemas da arbitragem, que esperavam um rendimento melhor, mas que sempre há muita reclamação neste sentido.
Sobre o caso Renato Gaúcho, Jailson Macedo de Freitas, ele também foi questionado. E explicou que o Jailson era delegado da partida e poderia estar onde ele estava, sabe? Existem delegados de partida em vários locais, em vários jogos, em todos os jogos. Ele citou, inclusive, que o responsável pela arbitragem na Federação Carioca também é delegado em vários jogos, então que não houve irregularidade na presença do Jailson no estádio. Agora, se ele interferiu ou não na partida, o presidente Edinaldo Rodrigues preferiu deixar para o STJD trabalhar. E por falar em STJD, o Grêmio está no STJD reclamando dessa situação do Jailson e o Inter também reclama sobre a participação do VAR, mas não diretamente no STJD. O Inter foi à CBF atrás dos áudios do VAR desse lance do Gabriel Mercado. Quer entender por que não houve revisão, por que a Edna não foi chamada até a televisãozinha para ver o lance e está reclamando da arbitragem também o Internacional. Mais um capítulo desse problema, dessas manipulações que podem ou não ter acontecido no futebol brasileiro. Vamos ficar em cima disso que é realmente importante para o futuro do nosso esporte predileto. Clica no vídeo que apareceu na tua tela, daqui a pouco eu tô de volta com mais conteúdo para você. Tchau!